Bom dia, meninos, tudo bom? Olha, a aula já tá pronta. Felizmente, no momento que eu tava escrevendo, eu não tava gravando. Então, eu vou ter que falar aqui de novo para que vocês consigam entender o processo. Ficou faltando eu falar sobre as estruturas da célula e os tipos delas. Então, hoje vamos ver só a estrutura celular, ou seja, a estrutura básica que toda célula possui, independente do seu tipo. Ela vai ter uma estrutura para poder ter sua formação. E a estrutura básica das células, ela é formada por três partes. É a membrana, é o núcleo, é a membrana, é o citoplasma. Deixa eu só... É a membrana plasmática. É o citoplasma. Olha aqui, citoplasma. E o núcleo. Essa é a parte básica de toda a célula. Nesse desenho que eu fiz aqui ao lado, é só para vocês perceberem esse processo, como ele é dividido. Essa parte externa preta, que reveste ela, é a chamada membrana plasmática. A membrana plasmática, ela é uma dupla camada, claro que a gente não consegue percebê-la, talvez sim no microscópio. Você consegue ver essas estruturas mais detalhadas. É uma dupla camada lipídica. O que quer dizer lipídica? Uma dupla camada de gordura. Uma dupla camada de gordura. Esse lipídio quer dizer gordura, que possui diversas proteínas e tem a função principal de proteção da célula, de proteger a célula contra agentes externos. Tanto que ela é chamada de permeabilidade seletiva. Por que ela é permeabilidade seletiva? Ela só permite adentrar sua parte interna quem é necessário. Claro que tem momentos que ela não consegue barrar a entrada de agentes invasores estranhos que possam danificar a célula. Mas, na sua grande maioria, ela vai defender e ela vai permitir quem apenas quem ela quer. Claro que tem algumas substâncias que são nocivas às células, mas que não conseguem adentrar ela sem ser digamos, acompanhado de outro carinha ou de outro acompanhamento mais específico, ou seja, de uma proteína. São chamadas de proteínas carreadoras. São proteínas que vai auxiliar a passagem de algumas substâncias do meio externo para o meio interno. Mas isso são assuntos mais para frente, então não vamos agora falar sobre isso. Mas só para vocês entenderem a função de ser permeabilidade seletiva, é isso. É permitir que apenas adentre a célula substâncias que ela permita. Então, entendo aqui, parte de fora é a membrana. Ela reveste toda a célula para proteção. Logo na parte interna, todo esse meio aquoso aqui, essa parte branca aqui, ó, todo esse meio aqui aquoso, branco, é chamado de citoplasma. Citoplasma é toda essa região interna que é formada por água e outras substâncias. E no qual vai ficar localizado as organelas. E os que são organelas? São essas estruturas básicas aqui, ó. Esses desenhos aqui. Tudo aqui é chamado de organelas, tudo isso, ó. São chamados de organelas. E o que são organelas? É como se fossem os órgãos de um indivíduo. Cada organela dessa tem uma função específica. Agora, todas as organelas estão presentes em todas as células? Não. Nem todas as organelas vão estar presentes em todas as células. Algumas vão estar presentes, outras vão estar ausentes, e outras não vai ter quase nenhuma. Porém, uma organela, que é chamada de ribossomos, são esses, você vai encontrar eles sendo sempre exemplificado com esses pequenos pontinhos, assim. Esse é chamado de ribossomos. Ele tem a função de sintetizar as proteínas dessas células. Então, esse ribossomos vai estar presente em todas as células. Os demais a gente vai ver onde vai estar presente e onde não vai estar quando eu vou falar de células eucarióticas e procarióticas. E a outra parte da célula é o núcleo. O núcleo é essa região aqui onde vai ficar localizado o material genético. De quem é o material genético? Pode ser o DNA ou o RNA. Porém, entretanto, o núcleo, como eu falei, é a estrutura básica de toda a célula. Porém, nas células mais especializadas, esse núcleo ele vai se encontrar
envolto de uma membrana extra, uma membrana nuclear que vai proteger ele em algumas células especializadas. Em outras células, o núcleo vai estar presente, porém ele vai estar solto. Ele vai estar sem essa proteção aqui. Ele vai estar disperso do citoplasma. Então, para vocês anotarem em relação ao núcleo, essa observação, coloque aí, ó, o núcleo, observação, membrana que reveste o núcleo, só vai estar presente em células mais complexas, que são as células chamadas de eucariontes. Ou seja, essa membrana aqui, ó, que reveste esse núcleo, só vai estar presente nessas células que são chamadas de eucariontes. Vamos ver ela logo mais. Agora, nas células mais simples, que é o caso das células procariontes, deixa eu escrever aqui. Procariontes, ó, procariontes, ele vai estar disperso no citoplasma. Esse núcleo vai ficar aqui solto como se fosse uma organela, beleza? Mas ele vai estar lá presente, só não vai ter uma membrana que reveste ele. Então aí, se liga. Nos eucariontes, o núcleo é revestido por uma membrana externa. Nos procariontes, ele fica disperso no citoplasma, fica solto. Pronto. O que eu esqueci de falar, porque eu estava gravando logo no início, achando que estava gravando, mas não estava. Eu falo amanhã no presencial, para ficar mais entendido. Mas por enquanto, para vocês compreenderem esse processo da estrutura básica, é isso aqui, beleza? Logo mais, se não for hoje, ou amanhã, eu falo sobre a diferença de uma para outra.